Gênesis 35. Deus falou com Jacó e disse: levante-se, vá até Betel e fique lá. Construa um altar para mim, o Deus que apareceu a você quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: tirem de perto de vocês os deuses estranhos, purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos subir a Betel, e lá construirei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e tem estado comigo em todos os caminhos que tenho percorrido. Eles entregaram a Jacó todos os ídolos que tinham e também os brincos que usavam. Jacó os enterrou debaixo de uma grande árvore perto de Siquém. Depois partiram, e o temor de Deus caiu sobre as cidades ao redor, de modo que ninguém tentou persegui-los. Jacó chegou à cidade de Luz, que fica na terra de Canaã, também chamada Betel, ele e todo o seu povo. Lá ele construiu um altar e chamou aquele lugar de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Mais tarde, Débora, que foi ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, debaixo de uma árvore chamada Carvalho do Choro. Deus apareceu novamente a Jacó quando ele voltou de Padã Arã e o abençoou. Deus disse: o seu nome é Jacó, mas não será mais chamado assim. Agora o seu nome será Israel. E assim ele passou a ser chamado Israel. Deus continuou: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tenha muitos filhos e descendentes. De você virá uma nação e também muitas outras. Reis sairão da sua descendência. Eu darei a você a mesma terra que prometi a Abraão e Isaque. Depois de você, a sua descendência herdará essa terra. Depois que falou com Jacó, Deus subiu do lugar onde estava. Então Jacó ergueu uma coluna de pedra naquele lugar, derramou sobre ela uma oferta de vinho e azeite e chamou o local de Betel. Depois seguiram viagem. Quando estavam perto de Efrata, Raquel entrou em trabalho de parto, e foi um parto muito difícil. A parteira tentou acalmá-la, dizendo: não tenha medo, você vai ter mais um filho. Mas durante o parto, quando ela estava morrendo, chamou o menino de Benoni, que significa filho da minha dor. Porém Jacó decidiu chamá-lo de Benjamim, que quer dizer filho da minha felicidade. Raquel morreu e foi sepultada no caminho para Efrata, que é Belém. Jacó colocou uma coluna sobre o túmulo dela, e essa coluna continua sendo lembrada até hoje como o túmulo de Raquel. Depois, Israel, Jacó, seguiu viagem e armou sua tenda perto de Migdal-Eder. Enquanto viviam naquela região, Ruben, o filho mais velho, teve relações com Bila, uma das concubinas de seu pai, e Jacó ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Os filhos de Lia foram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel foram José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, foram Dan e Naftali. E os filhos de Zilpa, serva de Lia, foram Gade e Azer. Esses foram os filhos que Jacó teve em Padã Arã. Depois, Jacó foi até seu pai Isaque, em Manre, perto de Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham vivido. Isaque viveu 180 anos, e então morreu, já velho e satisfeito com a vida. Ele foi reunido ao seu povo, e seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Esse capítulo mostra um Jacó transformado. Antes, ele era o homem que enganava e fugia. Agora é o homem que obedece e purifica sua casa. Quando Deus o chama de volta a Betel, ele o convida a retornar ao ponto onde a fé começou, ao lugar do primeiro encontro. Às vezes, Deus também nos chama a voltar a Betel, isto é, a nos lembrar de onde ele nos tirou, de quando ouvimos sua voz pela primeira vez. Antes de adorar, Jacó manda tirar os ídolos e limpar o coração.
Isso ensina que não se constrói um altar verdadeiro quando ainda guardamos coisas que tomam o lugar de Deus em nossa vida. A morte de Raquel mostra que mesmo nas promessas de Deus há dor no caminho. Mas Deus não abandona os seus. Ele transforma luto em promessa, como fez com o nascimento de Benjamim. Na nossa vida, Betel representa o reencontro com Deus. É o lugar da memória, da purificação e da restauração. Hoje, o convite é o mesmo. Levante-se, volte a Betel, tire o que te afasta de Deus e reconstrua o altar no seu coração. Porque é lá que ele volta a falar, abençoar e renovar o seu nome. Gênesis 36. Essas são as gerações de Esaú, também conhecido como Edom. Esaú se casou com mulheres da terra de Canaã: Ada, filha de Elon, o Hitita; Aolibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu; e Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada teve um filho chamado Elifaz. Basemate teve um filho chamado Reuel. E Aolibama teve 3 filhos: Jeus, Jalão e Coré. Esses foram os filhos de Esaú, que nasceram na terra de Canaã. Mais tarde, Esaú pegou suas esposas, filhos, filhas, empregados, rebanhos e todos os bens que tinha adquirido e se mudou para outra região, separando-se de seu irmão Jacó. As posses deles eram tantas que a terra não conseguia sustentar os dois juntos por causa do número de animais que possuíam. Por isso, Esaú foi morar nas montanhas de Seir, e a partir daí passou a ser chamado de Edom. Os filhos de Esaú foram Elifaz, filho de Ada, e Reuel, filho de Basemate. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz também teve um filho com sua concubina Timna, chamado Amaleque. Os filhos de Reuel foram Naatê, Zerá, Samá e Mizá. Aolibama teve os filhos Jeus, Jalão e Coré. Esses filhos se tornaram líderes e chefes de famílias nas terras de Edom. Elifaz teve os príncipes Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Coré, Gaetã e Amaleque. Reuel teve os príncipes Naate, Zerá, Samá e Mizá. E Aolibama teve os príncipes Jeus, Jalão e Coré. Assim, Esaú, que é Edom, se tornou o pai dos edomitas. Os que moravam na terra de Seir antes de Esaú eram os Oreus. Seus filhos eram Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Os filhos de Lotã foram Hori e Omã, e a irmã dele se chamava Timna. Os filhos de Sobal foram Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Os filhos de Zibeão foram Aiá e Aná. O mesmo Aná, que descobriu fontes de água no deserto enquanto cuidava dos jumentos do pai. Os filhos de Aná foram Dizon e Aolibama. Os filhos de Dizon foram Endã, Isbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer foram Bilã, Zaavã e Acã. E os filhos de Dizã foram Uz e Arã. Esses foram os líderes das famílias dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã, cada um com sua própria região na terra de Seir. Mais tarde, reis começaram a reinar na terra de Edom, antes que houvesse reis em Israel. O primeiro rei foi Bela, filho de Beor, e sua cidade se chamava Dinabá. Depois que Bela morreu, Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, reinou em seu lugar. Quando Jobabe morreu, Uzão, da terra dos Temanitas, assumiu o trono. Após a morte de Uzão, Hadade, filho de Bedade, que havia derrotado os midianitas no território de Moabe, se tornou rei. Sua cidade se chamava Avite. Quando Hadade morreu, Samlá, da cidade de Masreca, reinou em seu lugar. Depois da morte de Samlá, Saul, de Reobote, às margens do rio, tornou-se rei. Saul morreu e foi sucedido por Baal-Hanã, filho de Aquibor. Depois que Baal-Hanã morreu, Hadar reinou em seu lugar. Sua cidade se chamava Pau.
e sua esposa era Meetabel, filha de Matrede e neta de Mesaabe. Esses foram os príncipes de Edom, cada um com o nome de sua região: Timna, Alva, Getete, Aolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Cada um governava uma parte do território de Edom. Esse é Esaú, o pai dos edomitas. Esse capítulo pode parecer apenas uma lista de nomes, mas ele mostra algo profundo sobre o propósito e a fidelidade de Deus. Esaú, mesmo tendo perdido a bênção da primogenitura, ainda foi abençoado com famílias, líderes e terras. Isso mostra que Deus não abandona ninguém. Ele cumpre o que promete, ainda que os caminhos sejam diferentes dos nossos planos. Também é interessante perceber como as escolhas de Esaú o afastaram de Jacó. Ele se casou com mulheres de outras nações e foi viver longe, em um lugar montanhoso. Muitas vezes, nossas decisões definem o ambiente onde vamos viver espiritualmente. Quando buscamos a vontade de Deus, encontramos comunhão. Quando seguimos nosso próprio caminho, acabamos isolados. Mesmo assim, Deus continua trabalhando nos bastidores. Ele permitiu que Esaú prosperasse, mas o verdadeiro propósito estava sendo cumprido por meio da linhagem de Jacó, o povo que se tornaria Israel. A lição para nós é clara: Deus é justo e soberano. Ele pode abençoar a todos, mas o seu plano maior é cumprir sua promessa de redenção. Às vezes, podemos achar que estamos esquecidos ou fora do centro do plano divino, mas mesmo assim, Deus continua escrevendo história, inclusive a nossa.